prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho do Levítico que fala do ano jubilar. A cada 50 anos, soava-se a trombeta no dia das expiações, era o dia de oferecer sacrifícios pelos pecados. E este ano era um ano especial, era um ano em que não se plantava, nem se colhia, deixava-se a terra descansando, e era um ano em que cada propriedade retornava ao seu antigo dono. A ideia é de que a terra pertence a Deus e que os israelitas eram administradores. Portanto, eles não poderiam acumular propriedades, deixando os outros na pobreza. Se eles comprassem uma terra, o valor dela seria proporcional ao número de colheitas que faltava até chegar ao ano do jubileu. Quanto mais colheitas, maior o preço. Quanto menos colheitas, menor o preço. Por quê? Porque depois, quando viesse o jubileu, aquela terra voltaria ao proprietário anterior. Por isso, o que os judeus compravam ou vendiam era o uso da terra até chegar aquele ano. Assim, evitava-se o acúmulo de bens para poucos e a expropriação de muitos. Era uma ideia de se manter a justiça, de evitar o egoísmo e de lembrar-se de que todos os bens são de Deus e que nós somos administradores. Uma ideia presente já no Antigo Testamento. A ideia também de que o tempo passa e de que as coisas aqui são para ser usadas, mas não para que nós criemos raízes nelas. Todas essas lições aqui, levadas à plenitude pelo Evangelho, servem para nós. Estamos aqui de passagem e o valor das coisas é relativo e não devemos aqui criar nossas raízes. Nossa terra é o céu, onde está o Senhor de todas as coisas. O Evangelho narra hoje o martírio de João Batista, que havia sido preso por causa da sua denúncia do adultério de Herodes. Herodes havia se amaziado com Herodíades, que era a esposa do seu irmão Filipe. Este Herodes aqui é o Herodes Antipas, filho de Herodes Magno, aquele que perseguiu o menino Jesus. Herodes Antipas repudiou a sua mulher e amaziou-se com a mulher de seu irmão Filipe. E João Batista, em vez de ficar calado, denunciou, falou. Esta denúncia teve como preço, num primeiro momento, a prisão. Num segundo momento, a morte. Entre a prisão e a morte, houve um período de instabilidade, porque Herodes até gostava de ouvir João. E algumas coisas, não tudo, ele cumpria. João amava Herodes, e se fez isso não foi por maldade, mas para exortá-lo à conversão. No entanto, quando se cumpre a palavra de Deus pela metade, daqui a pouco você vai perceber que aquela metade que você pensa que cumpriu, você também não vai cumprir. Por enquanto ele quis prender, daqui a pouco ele vai matar. Se dissessem que ele iria matar João, ele diria, não, eu nunca farei isso. Mas fez. Fez porque chegou a ocasião favorável, em que ele deu uma festa, embriagou-se, se não se embriagou, pelo menos ficou sob o efeito do vinho, e prometeu o que não deveria, que daria à moça que havia dançado tudo o que ela pedisse. E a moça pediu a cabeça de João Batista. O nome daquela moça, que não está escrito aqui neste Evangelho, era Salomé, era filha de Herodíades. E o rei, então, não queria, ficou triste, mas, constrangido pela presença dos convidados e pelo seu juramento, mandou que um soldado fosse decapitar João no cárcere. O soldado cumpriu a ordem, entregou a cabeça à menina, e a menina entregou a cabeça para sua mãe. Pronto. Assim termina de maneira bastante trágica a história de alguém que não quis ouvir direito a palavra de Deus. E depois, quando Herodes ouve falar dos milagres de Jesus, ele sente remorso.
esse aí que está fazendo milagres é João, que eu mandei matar. Os poderes de Jesus estão operando nele. Não era verdade, mas ele estava pensando que havia uma relação entre Jesus e João. De fato, havia. João foi o precursor de Jesus no nascimento e também agora na sua morte. E ele morreu pela família, morreu pelo matrimônio, morreu pelo vínculo perpétuo matrimonial, morreu pela verdade, morreu para não ficar calado quando precisava falar. O santo que celebramos hoje, Santo Inácio de Loyola, converteu-se depois de sofrer um ferimento grave na guerra, uma bala de canhão, e depois de ler a vida de Jesus e as vidas dos santos, porque não havia outro livro para ler durante o tempo da recuperação da saúde, ele se encantou com aquele heroísmo e resolveu, depois de muita hesitação, imitar os santos. E para isso ele criou uma companhia, que ele chamou Companhia de Jesus. Reuniu consigo alguns companheiros da Universidade de Paris, onde ele estudou, e foi até Roma. O Papa aprovou aquela nova congregação surgida inesperadamente, e desta congregação surgiram vários santos, entre eles São Francisco Xavier, evangelizador da Índia e do Japão, São José de Anchieta, que veio evangelizar o Brasil, e tantos outros, porque esta comunidade fazia um voto de obediência ao Papa e era uma comunidade essencialmente missionária. Deixava tudo para conquistar o mundo para Cristo, para salvar as almas e para buscar a maior glória de Deus. Santo Inácio poderia parecer um caso perdido antes da sua conversão. Mas depois de convertido, o que ele fez com a graça de Deus mudou o mundo. É uma lição para alguns de nós que pode pensar, eu não tenho mais jeito, meu lugar já está assegurado no inferno. Pode ser que sim, mas vai depender de você. Se você confiar ou não na misericórdia e na providência de Deus e naquilo que Ele preparou para você desde toda a eternidade. O Senhor poderá fazer em nós maravilhas, como fez nos santos. Mas, como dizia Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.